Eu dava 3, 4 plantões por semana, dependendo da semana. Então tinha semana que eu dava plantão segunda, terça, quinta, sábado. Tinha semana que eu dava plantão domingo, terça, quinta, sábado. Então eu tinha que funcionar, eu não tinha escapatória. Aí a gente descobre, né, que o impulso da gente viver, às vezes ele é mais forte do que o problema que a gente está passando. Principalmente porque, e aí eu acho que é um traço específico da medicina, né? Você atende gente que teoricamente está precisando mais de você do que você mesmo. E de uma forma muito simplista, às vezes, talvez isso até seja uma forma de terapia, que você sai de dentro de você, por quê? Porque você tem que resolver o problema daquela pessoa. Porque ser médico é isso. Ser médico não é sobre o médico, é sobre o paciente, né? Tanto fazendo uma parte aqui, né? Outro dia eu estava vendo, junto com meu pai, um programa, e ele falando das pessoas que tinham acessado a medicina, que a medicina tinha mudado a vida delas, e que o repórter ali estava falando que o estudo da medicina, né, ele é importante porque ele muda o que é a história natural das pessoas que fazem medicina. E meu pai olhou isso, achou simpático e falou: o que você achou? Eu falei assim: eu achei isso completamente errado. Meu pai se surpreendeu, né? Ele falou: mas como assim? Você está falando para essas pessoas? Eu falei: pai, a medicina, o problema não é o médico, é o paciente. Se o cara foi fazer medicina para ele melhorar de vida, ele tem que procurar outra coisa, ele tem que mexer na bolsa. Por quê? Porque quando apertar o quiabo para ele larga o paciente e vai cuidar dele. O médico é exatamente o contrário. É quando aperta o negócio, ele tá lá do lado do paciente. É o cara que tá lá na madrugada, movido por café e às vezes um pouco de destemperança, porque ele precisa dar conta daquilo. Então não dá para você ter essa relação de medicina ser uma forma de escalada social ou financeira ou qualquer coisa assim. Ou você é médico porque você tem empatia com as pessoas, ou então você não é médico, você é só mais um empregado. A única diferença é que você tem um diploma de medicina. Mas de onde que vem em ti essa vontade de se deixar de lado para cuidar de pessoas? Não é uma vontade, Arthur. É um impulso, né? Uma empatia. Um chamado? Eu olho... Não, nada disso. Nada disso. A profissão, né? Aquilo que as pessoas romantizam a medicina e falam que é um chamado, que é um sacerdócio, não é nada disso. A medicina é uma profissão, tá? Só que é uma profissão muito curiosa, onde eu percebo que as pessoas que se destacam são as pessoas que têm empatia. Aliás, parabéns a todos os psicólogos hoje. Hoje é dia do psicólogo, né? E, aliás, hoje é dia do psicólogo porque foi o dia onde a psicologia foi regulamentada. Né? Boa. Dia 27 de agosto de 1964. Parabéns pro Wesley que... Parabéns pro Wesley. Wesley, não sei se você tá vendo isso, mas beijo pra você, meu querido. Tô com ele. Agora, a medicina, então, ela é a profissão onde a empatia é um traço de todas as pessoas que fazem sucesso na profissão. Por quê? Porque são as pessoas que realmente se movem com aquilo que é o sofrimento do paciente. Aquilo dói na gente, Arthur. E dói em você de duas formas. Uma, de você observar. E dois, de você não conseguir reagir na velocidade que você gostaria. Isso é o que move a gente, né? E isso é interessante. Mas como é que isso desperta num ser humano? Como é que tu entendeu isso? Eu acho que isso acontece para cada pessoa de uma forma diferente, né? No meu caso, eu acho que foi por conta de quando eu era criança, teve uma pessoa na minha família que teve uma condição de saúde muito grave e eu acho que aquilo me sensibilizou, né? E apareceu a vontade de ser médico, né? Médico ou mecânico? Eu gostava de mecânica. Eu virei mecânico de gente, né? Ortopedia é mais ou menos isso. Você parafusa as pessoas, né? A medicina esportiva é uma coisa mais bonita, mais clínica, mais raciocínio, assim. Mas, cara, é muito legal parafusar a gente, viu, cara? Vou te falar que... Literalmente é divertido. Você parafusa e, assim, é meio que a gente chama síndrome de Jesus, né? Você passa uma haste no caboclo e fala: levanta e anda, meu filho. O cara levanta e anda. Por quê? Porque tem que andar. Vai fazer fisioterapia, você tem que andar, né? Agora, eu vejo que hoje, principalmente, né, das pessoas que nós admiramos e que nós temos carinho por elas, genuíno carinho, né? É porque elas têm essa capacidade dessa empatia, desse acolhimento.
né? A única coisa que a medicina, por ser uma área, por uma profissão da saúde, ela transforma isso na tua profissão, né? Que é o que difere médico de diplomado em medicina. Você tem um formado em medicina, você tem um médico, né? Você tem as duas coisas, né? São completamente diferentes. E a gente sabe reconhecer quem é assim. E ao nosso redor, você tem pessoas que também têm empatia e constroem a vida delas de uma forma a distribuir isso e fazer com que as pessoas se sintam acolhidas, talvez não fisicamente, mas por algumas palavras, por algumas divisões daquilo que é raciocínio sobre a realidade que a cerca e que traz conforto, simplesmente assim. Ter contato com esse lado da vida, assim, de ver tanta gente e, sei lá, em momentos ruins, com doenças, com problemas, isso não te faz se tornar mais cético e pessimista? De jeito nenhum, pelo contrário. Eu lido com a vitória. Eu não lido... Cara, a gente é programado para morrer. A verdade é essa. E as pessoas, elas esquecem que elas são finitas. E eu vejo muitas pessoas que vivem a vida delas como se elas fossem infinitas. Como se elas fossem amortais, né? Que me ensinaram esse conceito recentemente, né? O imortal é o que não morre de jeito nenhum. Se eu jogar uma carreta em cima dele, ele não morre. O amortal é aquele que, se tudo estiver bem, ele continua vivo, né? Que é o que eu acho que o ser humano vai acabar atingindo nos próximos 500, 700 anos, provavelmente. Mas isso é uma história que depois a gente conversa se você quiser. Agora, nessas dadas condições, né, a minha profissão é a chance de lutar. E, cara, a chance de lutar é esperança. E a vida é esperança. Não, cara, por que você levanta da cama todo dia? Você tem esperança que vai ser um dia melhor. Por que você não aceita uma provocação? Porque você tem esperança que você vai ser respeitado. Por que você, né, vai e trabalha e faz uma coisa que você gosta, mas você está cansado? Porque você tem esperança em você ter um resultado daquilo que te traga alguma satisfação ou recompensa. Que seja da forma que for, satisfação pessoal ou financeira, não tem nada de errado com isso. Né? Porque a gente tem esperança. O ser humano é um ser que vive de esperança. E não adianta falar que não. Porque mesmo as pessoas que são mal direcionadas, aquelas que têm má intenção, que você percebe que são pessoas realmente, porque eu acredito em pessoas ruins. Eu não acredito em ninguém pior do que ninguém, Arthur, mas eu acredito em gente ruim. Gente que faz coisa ruim e que consistentemente é ruim, né, perniciosa para outras pessoas e para a sociedade. Mesmo essas pessoas, elas têm esperança. E elas têm esperança que seja, por exemplo, se segurar no poder. A gente não compreende isso, porque não é um valor nosso. Mas essa pessoa tem esperança também. Vai tentar tirar o poder dela pra você ver como ela se agita e se rebola inteira. Inclusive, acho que um ato de maldade é um ato de esperança daquela pessoa que tá cometendo aquela maldade, né? Exatamente. Ela tem esperança que aquele ato deixe ela bem ou a traga ideia uma dela, recompensa, que aí são a questão dos valores, né? Cada um tem o seu valor e às vezes a gente, né, acha que a gente pode julgar o valor do outro. Não pode, né? O que a gente pode fazer é se afastar. Né? Você se afasta daquilo, isso daí não funciona. A única coisa é, quando é uma coisa que você não consegue se afastar e que isso afeta a sua vida, aí o ideal é você combater. Por quê? Porque do mesmo jeito que você está sendo agredido, muita gente vai ser. Eu te perguntei aquele negócio antes da medicina trazer um ceticismo ou não, porque vendo de fora, obviamente, uma visão de um leigo, assim, quando tu vê assim, um conceito de câncer, por exemplo, uma coisa que acontece ali sem um agente externo, né? Me corrija se eu estiver errado, assim, ele surge sozinho por causa dele ali. E aí tu vê que a natureza, ela tende a esse caos, a doença, a morte. E aí isso me causa um negócio sobre a vida, de achar que a vida é esse caminho ruim que vai sempre tender a uma doença, alguém morrendo, a uma tristeza, uma família desunida. Por isso que eu te perguntei isso, se tu vivendo isso de sempre não te traz isso, mas tu falou o contrário. Então porque você está misturando dois conceitos diferentes. Você está misturando o conceito de entropia, né, que é o conceito de caos. Né? Então tudo no universo, ele busca um nível de organização menor, a gente vai chegar nisso, né, com aquilo que é a nossa expectativa e nossa esperança. Quando minha mãe, ela falou no telefone para mim, eu lembro a frase que ela falou, a gente estava no final de julho, praticamente em agosto do ano passado. Ela falou assim, eu só tenho uma coisa chata para te falar, eu tô tentando marcar consulta aqui em Marília desde de fevereiro, porque eu tô sangrando e eu não paro de sangrar.
Arthur, mulher de 65 anos sangrando por baixo é câncer, cara. Até que se prova o contrário, é câncer. Então, assim, pra mim isso é negligência, né? Não tem essa. Ah, mas tá no auge do Covid, né? E aí, outra coisa, né? Quanta gente, né, na situação que a minha mãe tava, se encontrou, só que ela não tinha um filho médico com condições para puxar ela e fazer o tratamento, né? Isso é uma das coisas que me assustou em tudo isso, porque eu acho que em vez do Covid ele unir a sociedade, ele dividiu. Então o Covid ele piorou o brasileiro. E piorou por causa das pessoas ruins. Né? Porque elas se aproveitaram disso para criar um factoide e fazer, assim, terror na vida das pessoas. Né? E para mim isso não tem desculpa. Né? No Código de Ética Médica, se você não consegue trazer cura, que pelo menos você traga o conforto. E justamente em toda essa confusão que teve, quem menos falou foi médico. Falou político, falou jornalista, mas médico? Ah, não, mas veja bem, sempre tinha um jornalista para ser mais entendido que alguém. Sempre tinha um político para ser mais entendido que alguém. O desgraçado não sabia escrever o nome, mas ele era o entendido do negócio. Né? Em que sentido isso foi transformado em terror? Tu tá falando daquele negócio de espera ficar grave para procurar ajuda? Que eu ouvi muito falar sobre isso. Na verdade, eu acho que em toda a trajetória, né, eu acho que tirou-se a palavra dos médicos, né, e entregou-se a palavra para narrativas. E essas narrativas, essas pessoas elas não têm noção, né, ou têm noção, essas pessoas ruins, elas têm noção do quanto isso ia machucar a população, que é o pessoal que fala, né, o quanto pior, melhor. Porque dentro disso consegue, né, ganhar as vantagens que se espera. Mas, voltando, né, para minha mãe, toda essa situação, né, ela liga para mim e eu falo, bom, então vem para cá agora. Aí contratei um motorista, mandei buscar minha mãe em Marília, porque ela estava com medo de pegar ônibus, de fazer isso. Não tem problema, eu não consigo te buscar, mas eu dou um jeito. Contratei um motorista, o cara veio, buscou ela. No dia seguinte, né, eu liguei pra Carla, pra médica dela aqui em São Paulo, a Carla Delácio Lopes. Falei, Carlinha, minha mãe tá sangrando por baixo. Não, peraí que eu já vou encaixar ela na colposcopia. Achou a melhor médica de São Paulo que faz colposcopia. Minha mãe já fez o exame, já colheu o material. No dia seguinte já estava com a imunistoquímica positivo para câncer, sabia até que célula era. 5 dias depois minha mãe estava sendo operada com um robô no Hospital Moriá pelo o João Manzano, que é um dos caras que ensina a cirurgia robótica no Brasil, é o chefe do Einstein nessa parte de cirurgia robótica, é o cara que instrui as pessoas, né? E minha mãe estava livre da doença, fez esvaziamento de gânglio, então estava tudo bem. Só que, por conta da demora do diagnóstico, minha mãe teve que fazer químio e agora ela está terminando a rádio. Tá? Mas veja, Arthur, por mais nefasta que seja essa situação, a gente tem que lembrar as coisas que tem valor pra gente. Pra mim foi uma barra, porque eu não falei pra minha mãe que ela tava com câncer. Eu só falei pra ela depois da cirurgia, quando ela tava bem acordada e indo pra casa. E por que eu fiz isso? Porque toda a minha vida com a minha mãe, ela falava do medo que ela tinha de ter câncer. Porque o meu avô morreu de câncer de próstata, né? E minha mãe pegou essa fobia, né? E eu acho que na hora que a gente sofre um aperto, cara, a gente tem a oportunidade única de fazer o melhor que a gente faz. E nessa hora, a única coisa que eu podia pensar é, o que a minha mãe me falou sobre isso? E aí eu segurei a onda. Mãe, é uma lesão, tem que operar. É uma lesão, tem que operar. E aí vem a parte difícil de contar, sem chorar. Por quê? Porque aí vem a lição de dignidade. Terminada a cirurgia, minha mãe acordada no outro dia, já tinha levantado, se locomovido, né, essas maravilhas da cirurgia robótica, né? Essa era uma cirurgia que, por exemplo, eu aprendi no Hospital São Paulo, só que a pessoa ficava debilitada porque abria ela do estômago até a sínfise pública, de cima a baixo, revirava tudo que tinha lá dentro, a pessoa demorava 1 mês só para acordar, né? De tão brutal que era essa cirurgia. Minha mãe no dia seguinte estava andando, indo de pé fazer xixi sozinha, né, tranquila, né. E aí eu vendo que ela estava bem recuperada, sentei com ela, falei, mãe, então deixa eu explicar para a senhora o que aconteceu. Eu trouxe a senhora assim, porque
Sangramento assim é uma coisa perigosa. Eu achei que pudesse ser um câncer. Fez o exame, achou que era um câncer. Só que a gente operou e a senhora está curada. Então é isso que eu queria falar para a senhora. Arthur. Um segundo para respirar. Ela virou para mim e falou assim: eu sabia. E por que eu tenho que respirar? Porque aí quando a gente fala que uma pessoa é muito boa, que é uma mãe pra gente, você consegue entender por que a gente fala isso. Por que esse bom extremo te remete à mãe? Porque aí minha mãe vira pra mim e fala assim: é que eu não queria te preocupar. Ou seja, ela pegou toda a fobia que ela tinha de anos e anos, guardou numa caixinha, fez eu achar que eu tava enganando ela, pra depois, quando tudo tivesse resolvido, eu falasse: mãe, truco. E ela falasse: 6. Simples assim. Uhum. Então, essas coisas, elas mostram pra gente que vale a pena você ter esperança, vale a pena você pensar do lado positivo, porque, Arthur, você não tem outra saída. Você vai fazer o quê? Você vai se largar na linha do trem e deixar aquilo passar por cima de você?